Isso, estamos de volta. Vem aí as semifinais da Superliga e agora o grande momento, a grande final da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Voleibol de Praia. André e George, os líderes do ranking brasileiro, encarando Alisson e Álvaro, dupla olímpica do nosso país. E curiosamente, né, primeira final na temporada entre essas duas duplas, 29 graus a temperatura, 66% a umidade relativa do ar, velocidade do vento aumentou um pouquinho, né, 14 quilômetros por hora. Imagens do Centro de Desenvolvimento do Voleibol, inaugurado em agosto de 2003, localizado entre o mar e a Lagoa de Saquarema. Aí estão Alisson e Álvaro, de camisetas azuis. Alisson e Álvaro com 2 títulos na temporada. André e George, que venceram 3 etapas das 7 até aqui. Alisson de 2,03 m, 35 anos, 2 medalhas olímpicas no currículo. Álvaro Filho, 1,85 m, 30 anos. O Alisson, capixaba de Cachoeiro de Itapemirim. E o Álvaro, paraibano de João Pessoa. Momento de concentração ali do Álvaro, olhos fechados. E aí o Ernesto Vogado no papo com o George e o André. O George de Campina Grande, na Paraíba. O André de Vila Velha, no Espírito Santo. George de 1,90 m, 24 anos. E o André, 2,01 m, 26 anos. Capitão Nauber, que jogo vem aí, hein? Campeões olímpicos, campeões mundiais em quadra. Jogaço, jogaço de alto nível. 2 dos melhores times do Brasil e do mundo. Então quem gosta de voleibol de praia no mais alto nível não pode desgrudar da gente aqui agora. Uma dupla classificada para a Olimpíada. Lógico que o Álvaro e o Alisson estão com planejamentos, treinamentos todo voltado para a Olimpíada, mas ganhar uma etapa, jogar uma final, não tem economia nenhuma. André e Jorge um pouco mais focados aqui no circuito brasileiro, são os líderes, mas sabem que terão um grande time pela frente. Jogaço, Bruno. Lisandro Paim, primeiro árbitro, o árbitro de cima. Malba Taran, do Ceará, é o segundo árbitro, o árbitro de baixo. Lisandro Paim, do Rio Grande do Sul. Segundo árbitro, Malba Taran, do Ceará. Ladies and gentlemen, this is the main event of the morning. Live from Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. It's time! Introduction first. Players out of the blue corner. He's have a professional record. 4 vezes rei da praia. Tricampeão brasileiro. Bicampeão do mundo. Campeão olímpico. From Espírito Santo, Brasil. Alisson Mamute. And now, introducing your partner. Ladies and gentlemen, he is a campeão sul-americano, medalhista pan-americano, bicampeão brasileiro, from Paraíba, Brasil, Álvaro Filho! And now, introducing players out of the golden corner. Ladies and gentlemen, he's had the professional record. Campeão mundial sub-19, campeão mundial sub-21, campeão brasileiro, the king of the jungle, George! And now we introduce your partner. Ladies and gentlemen, he's had a professional record. Campeão do circuito mundial, campeão do mundo, bicampeão brasileiro, o cavaleiro André Loyola Stein. Técnico da equipe Ernesto Vogado, CT Cangaço, Paraíba. A apresentação dos atletas e dos treinadores. Vamos então para o início do primeiro set, valendo o título da 8ª etapa em Saquarema. Você curtindo as emoções do voleibol de praia. Hashtag Vôlei de Praia no Sport TV para você participar com a gente também. Vote no craque dessa grande final, ge.globo/vôlei. Delaine Conte com a gente também, o Sael Marinho, o Paulo Rosa, o Nildo Miguel. O Max também por aqui, assim como a Graça.
Continue participando com a gente. Início do primeiro set no saque do George. Sacou para cima do Álvaro. Alisson levanta de manchete. Álvaro fez o reco. O André já conseguiu a primeira defesa. Vai o André para a largada. Usa bem o bloqueio do Alisson. Primeiro ponto é da dupla de Dourado. Vai de novo o George. Sacando mais uma vez no Álvaro. Alisson se desloca, levanta. Fez o reco de novo o André. Defesa do George. André levantando de manchete. George tem bloqueio. 2 toques na cobertura do André. 2 vezes já conseguiram quebrar o passe do Álvaro Filho. Construção difícil do side-out de Alisson e Álvaro. Mas o Alisson já marcando presença no bloqueio. Saque viagem do Álvaro. Sacando no George. André levanta. George na paralela. Saque do André. Soltando o braço no viagem. Terceiro ponto para André e George. O jogo indo para cima do Álvaro, que até agora não conseguiu se encontrar na recepção. Concentração do André. Sacou bem de novo. Levantamento do Alisson. Álvaro na diagonal. Segundo ponto da dupla de azul. E a gente já percebe, é um outro jogo, né? Em relação ao jogo de medalha de bronze. É um jogo mais físico. É um jogo de alto nível. Eles estão acostumados a jogar o circuito mundial, que é... Enfim, é um jogo muito bacana da gente observar. Foi só elogiar que ele acabou acontecendo o erro que é raríssimo, né? O erro de levantamento do André. George na recepção, André de manchete, George, que bola do George. Primeira troca de lado, 7 pontos jogados. Estão na frente George e André, 4-3. Jogo para cima do Álvaro e jogo para cima do George, né? Os dois times optando por sacar nos jogadores mais baixos. Eles estão sofrendo na recepção no momento, mas conseguem compensar com toda a habilidade de ataque que eles têm. Aí o George. Sacou para fora o George que foi campeão mundial na base, nas categorias sub-19 em 2014 e na categoria sub-21 em 2016. Lembrando que além do Álvaro e do Alisson, a outra dupla olímpica do Brasil, Evandro e Bruno Schmidt. Sacou bem o Álvaro. Levantamento do George, André larga, o Alisson chega, espetacular, olha o contra-ataque, Alisson! Passando à frente, Alisson e Álvaro. Que bola do Alisson, hein? Conseguiu sair do bloqueio, recuperar, conseguiu levantar ainda e atacar nessa força. E o André fazendo a opção errada de abrir o bloqueio. Mais um saque do Álvaro, bola direto para fora. O jogo com saque forçado também, né, Bruno? Um jogo que eles precisam quebrar essa recepção adversária, né? São times que têm um side-out muito forte.
Saque do André. Paulada do André. Vamos ver o Álvaro no ataque. Alisson também. No tempo certo para que ele conseguisse chegar. Saque do Alisson. Sacando no George. André levanta. George explorando o bloqueio do Alisson. Hashtag vôlei de praia no Sport TV. Bruna Rezende em Brasília está com a gente. Também Matheus Messias. O Douglas Silva no Recife. Ronaldo Lima. Douglas Paixão. Muito obrigado a você que participa e interage conosco. Saque viagem do George. Sacando no Alisson. Álvaro levanta de toque. Alisson larga e larga bem na paralela. Boa largada, variando o ataque. Você vê que os jogadores de defesa com o Alisson eles já tendem a ficar um pouco mais parados esperando o ataque. Ele variou, largando a bola atrás do André. Saque viagem do Álvaro. Boa recepção do George. Levantamento do André no meio da quadra. É muito habilidoso o George. 7-7, equilíbrio absoluto e mais uma troca de lado. Você repara que o levantamento do André está fora da rede. Não sei se é de propósito. Fato é que o George está se virando muito bem nesses ataques. E talvez seja uma estratégia, né? Para não deixar a bola tão colada na rede. Que da maneira que o Alisson gosta de bloquear. Saque do André. Controlou a recepção. Álvaro pediu a bola no meio da quadra. Fica no bloqueio. Primeiro ponto de bloqueio do André no jogo. Ontem ele fez 8 pontos de bloqueio na semifinal. Sacou de novo o André, sacou na rede, tá tudo igual mais uma vez, 8-8, ge.globo/vôlei, para você votar no craque dessa grande final. Sacou o Alisson, levantamento do André, George. Boa leitura do Álvaro, olha o contra-ataque, Álvaro bloqueado. O André começando a funcionar no bloqueio. Esse é o tipo de jogo, né? Que os detalhes vão decidir, Bruno. Quando tem a chance do contra-ataque assim, é que nem pênalti, não pode errar, não pode desperdiçar. Saque do George. Jogo concentrado no Álvaro. Alisson levanta. Álvaro agora veio na potência. Sentiu a mão ali o André, né? Nessa bola tocada no bloqueio. Ponta de dedo. Saque do Álvaro. Sacou no George. André de manchete. George explorando o bloqueio do Alisson. Tá frustrado o Alisson porque não tá conseguindo achar os golpes do George. Não é fácil não, né? Não é fácil, porque o George é muito habilidoso. E ele usa sempre o mesmo movimento. Ele se encaixa na bola sempre no movimento padrão. Esconde o que ele vai fazer no ataque até o último momento. Saque viagem do André, bola direto para fora, 10-10 no primeiro set. Siga participando, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Cleide Cristina com a gente, também o Cláudio Ferreira, a Maria Carolina Teles, o Rafael Fernandes. Saque do Alisson, bem executado.
Levantamento do George. André larga, tocou no bloqueio. Alisson vai ter que passar. George cobriu o fundo da quadra, se deslocou lá para a entrada de rede, atacou e botou no chão. Parada técnica da primeira parcial, 21 pontos jogados. Na frente, André e George, 11-10. Não, vou te surpreender agora. Vou entrar dentro da sua cabine para dar um tchau pra galera. Ô, Lúcio, dá nos preocupa. 3 largadas ele deu. Ele não atacou o André. Mas o jogo não está sendo nele. Tá? O que a gente pode fazer é o jogo do jeito, tá? Tudo bem. Você preferir. Tudo bem, mas a gente pegou o contra-ataque. O jogo não é esse. O jogo é a virada de bola. Tá aí. Tô achando que você tá ficando um pouco aqui, ó. Posso fazer uma diferença? Muito aqui pra sacar pra lá. Vem um pouquinho pra dentro. Tá? Sai da out. Reserva aí e boa. Se for usar, vai pro sapato, também dá certo, tá? Seu sapato é bom também. Bruno, vale sempre a gente lembrar, né, que no circuito brasileiro é permitida a participação do técnico durante os jogos. O Ernesto, técnico do André e do Jorge, está ali. O Leandro Brachola, que é técnico da dupla Alisson e Álvaro, não está participando, talvez já pensando no que eles vão encontrar na Olimpíada, porque na Olimpíada não é permitida também a participação do técnico. Nenhum evento do circuito mundial os técnicos ficam no banco. Olha a defesa do George, contra-ataque. George fica no bloqueio. Desce, George. Agora o Mamute encontrou o ataque do George. Segunda vez já, os 2 pontos de bloqueio do Alisson foram para cima do George nos contra-ataques. Que é sempre importante, né? Mais um contra-ataque não sendo concluído. Saque viagem do Álvaro. Recepção do George. Se deslocou para a entrada de rede. Que habilidade! Ele não larga, né? Ele faz um carinho na bola. 6º ponto de ataque no side-out do George. E realmente está me impressionando. As bolas fora da rede. E ele não se incomoda nem um pouquinho. Ataca fácil. E dificulta o tempo de bloqueio do Alisson. E a galera na hashtag tá vibrando com o nível de jogo. Grande final. Saque do André. Álvaro na recepção. Alisson na bola de segunda. Volta de graça. Alisson, Álvaro também de segunda. Esse é o recurso que as duplas cada vez mais têm que utilizar, né? Pra quebrar o sistema defensivo adversário. Podendo já matar a bola de segunda, melhor. Célio Ramos está com a gente. Também o Sérgio Silva. O Adilson Ferreira, obrigado pela companhia. Recepção do George. André levantando de manchete. Levantou muito mal André agora. Álvaro não perdoa. E tudo começou com a recepção para trás do George. E o André perdeu completamente a precisão no levantamento. É o que você falava, né, Norberto? São esses detalhes que podem fazer a diferença. O jogo de vôlei de praia é um jogo de detalhes, detalhe dos fundamentos bem executados, uma levantada, um passe que poderia ser melhor. Isso tudo é muito importante. Recepção do George. André fez o reco, Alisson, erro do George. Tudo começando com um bom saque da dupla de azul, né? Tá dificultando ali a recepção do George. Esse último saque, Norberto, a gente observou, mas no meio, olha a dúvida, né? Entre os passadores. Quebrou o passe, cara, já era. Você já quebrou o sistema ofensivo da dupla, você já cria um desconforto e facilita o sistema defensivo. Tem que olhar pro cara lá, falar, saca aqui, que vale pra todo mundo. Vambora, pô. Aqui não. Deixa, pô. Aqui, ó. Tá indo pra cima. Por baixo, não. Vai pra ele tá deixando os laterais. Bora, pô. Espera e vai. Vamos aqui, de novo. Começar de novo. Vai. Bora.
Agradecendo o carinho da Célia Lima, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Sérgio Silva também está com a gente. A Adjane Melo. Também o Juan. A Silvana, do Jardim Ercília. O Vavá Vôlei dizendo Alisson e Álvaro na final e início do revezamento da tocha olímpica. Coincidência? Tomara, né? Tomara que sim. Saque do Alisson, recepção do George, André de manchete. George larga, chegou o Álvaro, se ajusta o Álvaro, joga pra fora. Impressionante como chegou, dá uma olhada como o Álvaro chegou. Só que é muito difícil, ele fez uma corrida praticamente, conseguiu pegar na defesa e chegar inteiro pro ataque é praticamente impossível. Posicionado para sacar o George, ele vem de viagem. Recepção do Alisson, Álvaro levanta. Alisson, bloqueado, bloqueado. Tá sentindo ali o André, essa bola pegou no rosto. Vamos ver a repetição? É na testa ali, né? Bem na aba do boné, né? Não sei se foi na testa, no óculos. E o André, a gente já tinha reparado, tinha falado desde ontem. Ele tem essa tendência a abrir um pouquinho os braços, né? Agora, salta fácil, hein? Passar a cabeça da rede no bloqueio. Na praia ainda. Impressionante. André. Bora, bom saque, bom saque. Sacou o George, Alisson, Álvaro levanta, Alisson, e agora, hein? É, deu desvio, o Alisson tá reclamando. Tá dizendo que não pegou nele, não. E lance difícil pra arbitragem. Jorge, o capitão, né? Vamos ver aí. É, não dá pra gente tirar a dúvida, né? Se essa bola pegou ali no pé do Alisson. Não pegou, a bola pra cá, não pegou. Rapaz, olha o que o Alisson faz, um malabarismo. Claro que não pegou. Mas o segundo eu consegui ver, beleza, só avisa pra ele, qualquer reclamação que ele tenha a fazer com a arbitragem, é por ti, não por ele. Exatamente. Tá divertido. Ele fala isso. No outro jogo foi do mesmo jeito, tava falando direto. Tá cantando o jogo todo, pelo amor de Deus. Pô, manda ele botar demônio e jogar. É, já falei pra ele, tá? Pode, fica tranquilo aí. Acho que o aluno pegou. Beleza, eu vi que não pegou, tá? Pode saber. A segunda árbitra marcou, o primeiro árbitro assumiu a responsabilidade e realmente acertou, hein? Que a gente viu no replay que não pegou, não. O Alisson fez um malabarismo ali, abriu as pernas e a bola não tocou. E saque agora, o André assumiu a recepção, tá muito afastado da rede. Alisson, Álvaro levantando, mais no meio da quadra. Olha o bloqueio do André. É, rivalidade, reclamação, pressão na arbitragem. Todos os ingredientes de uma grande final. Mais um ponto de bloqueio do André. É, ficou a impressão de que o vento aumentou muito, hein? Eles estão com dificuldade de controlar a bola. Passe, levantamento. Enfim, ficou a sensação de que, ó, a gente está vendo as bandeiras lá balançando. Acho que o vento aumentou muito lá. Alisson larga, chegou o George, contra-ataque, Alisson faz o reco, defesa alta do Alisson, Álvaro levanta, tem reco do André e o Alisson pontua. Olha só, né, como a vibração já fica mais intensa, o jogo vai pegando fogo. Reta final de primeiro set, adrenalina subindo, assim que a gente gosta. Regiane Leal tá com a gente, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Olha o detalhe aí do vento, ó. Nossa equipe trabalhando rapidamente para levar até você a melhor imagem. Vamos ver o George. Joga para fora o George, abrindo 2 pontos de vantagem. Alisson e Álvaro no primeiro set. George e André errando bem mais do que a gente está acostumado a ver. Já são 6 erros nesse primeiro set, entre saques e ataques.
Recepção do George, André de manchete. George na diagonal. Que bola difícil, a bola fora da rede, mas ele conseguiu esse ataque na diagonal, longa, preciso. Sacou para fora agora o George, mais um ponto para a dupla de azul. Recepção do George. André levanta. Momento, mãos de tesoura. 2 toques do André Stein. Sempre polêmico, né? Essas interpretações de 2 toques. Muita gente ainda pensa que a bola girou, foi por causa do giro. E na realidade, a regra não diz isso. É a questão do movimento mesmo. As 2 mãos têm que estar tocando na bola ao mesmo tempo, a bola saindo da mão de uma forma padrão, de uma forma bacana, senão é marcado 2 toques. Errou completamente esse levantamento, George. Set point para Alisson e Álvaro com 20-16. Bola para fora agora no saque do Álvaro. Bora, Deco, vambora, bom saque, vai, meu irmão. Saque do André, segundo set point para Alisson e Álvaro. Vem o Alisson, largou e a bola caiu. Vitória de Alisson e Álvaro no primeiro set. 21-17. Capitão Naubert. Eu acho que o Alisson e o Álvaro conseguiram errar menos. Eu acho que o que fez a diferença nesse primeiro set foi isso. Muitos erros do George e do André. Forçaram um pouquinho mais o saque, mas cometeram erros de ataque também, erros de levantamento. Alisson e Álvaro erraram menos. Não é o erro. Vamos escutar o Ernesto aí, depois eu completo. Não aceita essa merda, começa a falar. Está melhor, pegamos 4 ataques, não viramos. Está melhor, então? Agora, tem que melhorar a atitude. Se ele tiver que estar disposto a fazer. Eles não são certos, vocês viram aí. Bola pegou nele e falou comigo. Não tem café grande isso aqui. Agora a gente só tem que botar na cabeça. Ir pra dentro. Esquece o erro ou você. Mas vai. Vamos junto aqui. Vai. Vambora. Melhorar o passe e levantamento. Vamos lá. E a atitude, principalmente a atitude. O Ernesto Vogado cobrando a atitude aí do André e do George. Houve aquela discussão com a arbitragem, depois aquela marcação dos 2 toques do André. É um jogo mais pegado, um jogo mais falado. Existe sim uma rivalidade, são as duplas que estão dominando aí, né? A gente pode falar que essas 2 duplas, Bruno Schmidt e Evandro, são as 3 duplas dominantes no circuito brasileiro atualmente. E é normal que se tenha uma rivalidade, ainda bem que existe. Então é um jogo que esse lado da provocação mesmo e do jogo mais quente acontece. Início do segundo set, levantamento do André, George na entrada de rede, fica no bloqueio, desce George. Bom passe, vambora. Meio. Saca mais uma vez o Álvaro. Recepção do George. André de manchete.
George, mais um bloqueio do Alisson. Ele vai trancando a rede. 2-0 para a dupla de azul. Já ganha confiança, né? Ele tava com dificuldade de marcar o George, já consegue encontrar o bloqueio em cima dele 2 vezes, logo nos 2 primeiros pontos. Aumenta a confiança dele. E ele, com toda essa moral, né, já começa a intimidar a dupla adversária. Alisson, que já foi 6 vezes o melhor bloqueador do circuito brasileiro. Saque para cima do George, que agora se posiciona na entrada de rede. Ataca para fora, mas o Alisson se acusa. Primeiro ponto da dupla de Dourado. Toque da rede do Alisson, ele se acusando. Bela atitude. Braço direito. Saque do George, que saque do George. Ataque do Alisson, bola para fora do Alisson. Jogo empatado 2-2, 2 erros do Alisson. Olha só como o vento está interferindo, ó. A bola saiu de um jeito da mão do Álvaro. E parece que o vento trouxe. Então tá entrando um vento lateral ali na quadra. Tá incomodando um pouquinho o controle de bola dos fundamentos. Só o Alisson pontuou, hein? É verdade. Aí o Alisson. Que paulada na diagonal. Que paulada na diagonal. 5 pontos do Alisson no set. Só ele jogou até agora, né? 2 que ele deu para o adversário e 3 que ele fez a favor. Agradecendo o carinho da Neuza Martins, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Ana Sadoc, tá com a gente também. A Kelly Cristina. O Juan, o Luiz Dória. O Fábio Carvalho. A Luciane de Belo Horizonte, obrigado pela companhia. George no ataque, sem chance para o Alvinho na diagonal. Semifinais da Superliga Feminina, amanhã, sexta-feira, 7 da noite, Osasco e Praia Clube. E na sequência, às 9h30, Minas e SESI Bauru, tudo ao vivo no Sport TV 2. Sacando o André. Sacando flutuante, dificuldade do Alisson, Álvaro, Alisson, mergulhou, André, George de manchete, Alisson faz o reco, consegue a defesa, Álvaro levantando de toque, Alisson larga na diagonal. Reforçando o convite, 7 da noite, Osasco e Praia Clube. Olha só, meteram até a tarde aí agora, ficou bonito, hein? E 9h30, Minas e SESI Bauru. Pode até trocar a tarjinha aí agora, ó. Minas e SESI Bauru, daqui a pouquinho a gente bota no ar aí. Aí. André, defesa do Álvaro. Alisson, olha a disputa lá no alto, tá em jogo. George largando, olha o Álvaro no bloqueio. Alisson, defesaça do André, grande rally. André lá no alto, Álvaro chegou, mas tem toque na rede do Alisson. Uma pena, hein? O rally tava bonito demais. Mais um erro, terceiro erro. 18 segundos, terceiro erro do Alisson nesse segundo set. E olha, tá cada vez mais difícil, hein? É certeza que entrou um vento de repente ali que os jogadores estão tendo que se adaptar no meio do jogo. Cada vez mais dificuldade de fazer esse controle de bola, ainda mais os dois times. Olha só como é que tá ventando mesmo. E ainda mais esses dois times que jogam com bolas altas. Então tem que controlar muito bem. 14 km por hora, a velocidade do vento aumentou de fato, né? Começamos com 11. Álvaro, bola boa. Saindo bem do bloqueio do André, marcando o 5º ponto da dupla de azul.
Saque do Alisson, recepção do George, André, e o Alisson chegou inteiraço nesse bloqueio. Terceiro ponto de bloqueio. Se bem que a bola nem passou, né? Não dá para computar essa do Alisson, não. Mas se a bola passasse, certamente voltaria. O André, atacando essa bola de segunda, perdeu um pouco da altura. Saque do Alisson, mais um dele. Pressão no George. André levanta de manchete. George, olha o bloqueio do Alisson. É impressionante! Boa sequência do Alisson no saque. André preparando para o George. Fica no bloqueio. Um tocaço do Alisson. Olha, um desempenho exuberante nesse fundamento do Alisson. Tá mesmo. Já tinha feito 2 pontos no primeiro set. 4 pontos somente nesse início de segundo set. Metade dos pontos foi feita em pontos de bloqueio do Alisson. Depois de um jogo de 24 horas, faz uma movimentação. Tá? Tentar isso. Agora, a gente tem que ir aí, e arriscar pra onde sai. Não dá lá pra passar a bola. Tá? Consegue um chute e tocar na frente. Agora, tem toda a chance de virar o jogo. Tá jogando melhor. Incrível. Pedido de tempo do Ernesto Vogado, 4 pontos. É a vantagem da dupla de azul. Saque do Alisson. Levantamento do André. O Alisson faz o reco. Tentou a defesa alta, mas a bola foi para fora. Bruno, seu xará Bruno Godoy aqui perguntando quais são as chances das duas duplas olímpicas do Brasil no vôlei de praia lá em Tóquio, na Olimpíada. E quem é mais favorito? Olha, não tem como a gente tirar o favoritismo dos noruegueses, né? Os noruegueses estão vencendo tudo ultimamente aí no vôlei de praia. Vai lá, depois eu falo. Alisson de manchete, Álvaro, chegou o George, vai ter que passar o André, defesa do Álvaro, Alisson de manchete, Álvaro, largada ficou lenta, tem a chance agora o George na entrada de rede, toca no bloqueio do Alisson, Álvaro chegou, Alisson bota no chão, belíssimo ponto da dupla de azul, grande rally, esse é o voleibol de praia brasileiro. É isso, ótimo rally. Agora falando de Olimpíada, Mauro Sorum são os grandes favoritos, 23 segundos de rally, olha só. Tem a dupla campeã mundial da Rússia, né? O Krasilnikov. Agora, o outro nome do russo me fugiu aqui, mas é a dupla da Rússia campeã mundial. E é Stoyanovski, Krasilnikov e Stoyanovski. Tem a dupla da Alemanha e as duplas brasileiras. Acho que essas são sempre as favoritas. E o Alisson agora foi de... Como é que é o nome disso? Espetacular. Ele deu uma mãozada na bola mesmo. Puxeta, mãozada, de gancho. Qual seria agora você me quebra. A denominação desse golpe? Acho que ele tá mais pra gancho. É um gancho. E acertou a linha, hein? Sacando Álvaro.
Levantamento do André. Ataque do George. Levou sorte agora o George. Vê como eles estão incomodados, né? No side-out. Já mudaram de posição algumas vezes durante o jogo. O George e o André. O George agora na entrada de rede. Vai, Jorge, vai, Jorge. Saque viagem do George, recepção do Alisson Álvaro. Alisson, e agora tem bloqueio do André. Se conhecem, né? Jogaram juntos. Vai para 3 a diferença. Primeiro ponto do André nesse segundo set de bloqueio. Terceiro ponto no jogo. Mais um bom saque do George para cima do Alisson. Vem o Alisson para a largada. Cobertura do George. André. Álvaro mergulhou. Alisson levanta. Álvaro sai bem do bloqueio do André. E eu tenho a impressão de que o jogador que está sentindo mais fisicamente é o George. E vale sempre a gente lembrar, né? Que eles tiveram que ficar afastados por causa da Covid. Ficaram até em Saquarema. Quando foram jogar outra etapa, testaram positivo, ficaram lá uns 10 dias sem poder treinar, sem poder fazer nada. Treinaram uma semaninha e já estão chegando na final de um torneio como esse. Agora o saque na rede. André Stein, que foi campeão mundial e também do circuito mundial em 2017, jogando ao lado do Evandro. Momento, tira boné, bota boné, erra daí que eu erro daqui. Muita gente participando, hashtag vôlei de praia no Sport TV, o Erinã Medeiros, a Auri Marcarini, o Jean Fonseca. Saque do Álvaro, mais um erro de saque. Chegamos à parada técnica do segundo set, 12-9 na frente, Álvaro e Alisson. Errando mais, Alisson e Álvaro errando mais nesse segundo set, apesar de estarem na frente no placar. Bem controlado isso ali, deve estar coisa dele, ele já está constatando. Os dois não estão vendo bola na primeira bola. Agora, um pouco mais agressivo em relação ao jogo. A gente tem que crescer, não para. O André entra no jogo também, tá ligado? Vai pro saque, ele precisa chegar e sacar na hora que o cara pinta. Espera e vai. Eles têm tudo para virar esse jogo. Ó, vamos exprimir os dois nas duas. Aí é pra vocês isso aqui, mas eu quero os dois. Tá, vou deixar o André mais. Pra esse espremido eu vou pro saco aqui. Não, detalhe, principalmente do lado de lá, tá bom pra sacar ali. Só concentra, visualiza o saco que vai. Tá bom pra gente aqui. Bora, vamos pegar essa porra, vai. Vamos trocando o lado. Osasco e Praia Clube às 9h30, Minas e SESI Bauru. Mergulhou o Alisson na recepção, Álvaro levanta, Alisson na diagonal, defesa do George. Alisson levantando de manchete, fez o reco André. Conseguiu a defesa, o George chegou, André ataca a defesa do Álvaro. Alisson de manchete, Álvaro tá sem bloqueio. Tem defesa do André, mas a bola espirra, vai embora. Mais um longo rally, 13º ponto para Alisson e Álvaro. Belíssimo rally, os dois times se desdobrando, 22 segundos, muito controle de bola. O André optando por fazer o reco, né? Ficou no meio do caminho. O Álvaro, percebendo isso, o pegou no contrapé. Saca para fora o Alisson. Lembrando que essas duas duplas não participaram da etapa anterior, né? O André e o George por causa da Covid e o Alisson para acompanhar o nascimento da Catarina.
Saque viagem do André, Alisson na recepção, Álvaro levanta, Alisson ataca, tem defesa do George, o André faz o levantamento, George, que pontaço da dupla de Dourado! O André com todo o cuidado para não tocar na rede na hora do levantamento. Olha aí, ó. E o George conseguiu um golpe sensacional se aproveitando ali do reco do Alisson. Alto nível, né? Que defesa, que contra-ataque do George e o cuidado do André para não encostar na rede. Saque viagem mais um do André. Paulada para cima do Álvaro. Alisson de manchete. A bola tá longe da rede para o Álvaro. Atacou na diagonal, defendeu o George. André de manchete. George, defesa do Álvaro. André lá no alto. Álvaro defende mais uma. George levanta de toque. André larga e a bola vai para fora. O que fez o Álvaro no fundo da quadra nesse rally? Varreu tudo ali. Tocou em todas e que ponto importante, hein? Ponto importantíssimo, eles que já estão liderando no jogo, venceram o primeiro set. Chegar a esse ponto do segundo set com essa vantagem, né, e vencer um rally de 20 segundos é um ótimo sinal. Saque do Álvaro. Recepção do André, George levanta, André, Álvaro chegou em mais uma, vai o Álvaro, pontaço! Álvaro tá acabando com o jogo! Tá mesmo, nesse segundo set só dá ele no fundo de quadra. Agora eu já tô na dúvida, pra galera que tá votando em casa, né, no melhor do jogo, não sei se eu ficaria com os bloqueios do Alisson ou com essa atuação espetacular na defesa do Álvaro. Até agora, né? Caso eles confirmem a vitória. Sempre lembrando, tem muito jogo pela frente. Dupla George e André é a dupla que está liderando o circuito brasileiro. Sacou Álvaro, sacou no George. André levanta de manchete, George na diagonal. Álvaro pegou mais uma. Tá longe da rede, na paralela a defesa do André. George levanta de toque, André ataca. Alisson opera um milagre, mais um grande rally. Alisson no bloqueio. É impressionante o rendimento da dupla de azul, hein? Fantásticos Alisson e Álvaro. E que seja assim lá em Tóquio, hein? Brincadeira! É isso mesmo. Bruno, a quadra ficou pequena. Quando pega um bloqueador como esse, um cara que defende tudo assim, o pessoal que tá em casa assistindo, mas só tem um bloqueando, só tem um defendendo. É fácil coisa nenhuma. Os caras se desdobram. E quando encaixam esse sistema defensivo assim, fica tudo mais difícil ainda. Amanhã tem as semifinais da Superliga Feminina, 7 da noite, Osasco e Praia. E às 9h30, Minas e SESI Bauru, tudo ao vivo no Sport TV 2. Sexta-feira de muito voleibol, com jogos importantíssimos. A primeira rodada da melhor de 3. Saque do Álvaro. Vem o George. Álvaro mergulha e não consegue a defesa. Amanhã, hein? Sexta-feira. Apareceu hoje aí, mas é amanhã. É sexta-feira. As semifinais da Superliga Feminina. Até porque a rapaziada da Praia tem que deixar a bolha também, né? As equipes chegaram ontem a Saquarema. Tem que esvaziar essa bolha aí. Senão deixa de ser bolha, né? Acho que um dos grandes... Conversei com o Dr. João Olinto, responsável por tudo. Nosso querido Zela, médico super competente. Uma das coisas que ele falou justamente essa, Bruno. Para que seja bolha, tem que circular, tem que ter um número limitado de pessoas circulando. Senão deixa de ser bolha, passa a ser um ambiente onde o distanciamento social fica difícil de acontecer. Então, está sendo tudo muito bem cuidado. A gente tem que elogiar também, né, a organização, a confederação, por todo esse esforço e a maneira que está sendo feita. Saque do Alisson. George falhou na recepção. Agora, muito difícil que a vitória não seja de Alisson e Álvaro. Em uma diferença considerável, já venceram o primeiro set. A gente percebe
o George e o André abatidos em quadra. Eu acho que já começa a pegar o cansaço também, né? Eles saíram da Covid, né, Bruno? E chegaram a uma final jogando aí num sol de mais de 30 graus. Largada do George, bola boa, 13º ponto. Acho que você foi muito preciso no comentário, Norberto. Explica muita coisa, né? Covid não é brincadeira. Levantamento do Álvaro e o ataque do Alisson para chegar ao 19º ponto. Saque do Álvaro, bola direto na rede. Eles foram tão bem, o Alisson e o Álvaro tão bem no bloqueio e na defesa, que eles estão se dando ao luxo até de errar mais nesse segundo set. Já são 8 erros. Saque viagem do George. Match point para Alisson e Álvaro. Vão chegar ao 3º título em 8 etapas. Essas duas duplas aí, caso confirme, né, Bruno? Venceriam 6 das 8. É verdade. Vão igualar aí o número de títulos do André e do George. E é o que acontece nesse momento. Vitória de Alisson e Álvaro. 2-0. Alisson e Álvaro, campeões da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Voleibol de Praia. 21-17, 21-14. A dupla olímpica do Brasil volta e volta em grande estilo, capitão Norberto. Fizeram um ótimo jogo, um ótimo campeonato, né? Chegaram vencendo todos os jogos por 2-0. Venceram a final por 2-0 diante de uma grande dupla. Mas mais uma vez a gente fala, né? Eles chegaram até a final porque realmente são muito bons, muito fortes. Mas quando encontraram uma dupla do mesmo nível, acho que a questão física da Covid acabou pegando. E acho que Alisson e Álvaro estão num grande momento, estão evoluindo, jogaram muito nesse segundo set, fizeram um jogo muito bom no sistema defensivo, bloqueio e defesa principalmente, e estão de parabéns, né? Acelerando essa preparação rumo a Tóquio. Vamos ouvi-los. No circuito mundial, qual é a importância desse resultado em termos de trabalho, de planejamento aí para as Olimpíadas para vocês? Parabéns. Primeiro eu não falo nem da questão do resultado, eu falo assim, acho que evolução, a gente vem buscando evoluir como time. Isso muitas vezes é uma conquista até maior do que a própria vitória, então a gente fica muito feliz com isso. Queria agradecer também a um apoio novo aí, todos os nossos patrocinadores que durante esse tempo difícil aí tem estado com a gente. Acabei também de conseguir um apoio do governo do estado da Paraíba, então muito obrigado. E por último eu queria dar os parabéns ao meu parceiro que na etapa que a gente ganhou depois de Dona Nasceu, ele fez assim pra mim, agora eu faço pra ele. Já que você fez pra ele, faz o seguinte, olha, ele foi eleito o craque da partida, dá mais um presente pra Catarina, porque ela chegou agora, não é isso, Mamoteira? Tá aí, ó. Praia toda pra ela. Programação da equipe, como é que tá, Mamoteira? Circuito Mundial, agora vocês vão? É isso aí. Como eu falei ontem, vivendo cada semana, sem poder fazer muita programação. Temos 2 semanas e meia de trabalho, depois vamos ficar 3 semanas no México. É focar nisso, olhar para frente, olhar o que a gente pode melhorar sempre. Isso é o grande segredo do alto rendimento, está sempre evoluindo, né? E parabéns para a equipe toda, parabéns mais uma vez pela CBV e o Banco do Brasil, que estamos conseguindo jogar no meio de uma pandemia. Isso é importantíssimo, com segurança. Show de bola, parabéns pessoal. Fica daí, ó, que tem nossa cerimônia de premiação. Não sai. Beleza, parabéns a Alisson e Álvaro pelo título. Dupla Olímpica do Brasil voltando e voltando com tudo. Parabéns a Alisson e Álvaro. Nós vamos completando a nossa transmissão, agradecendo ao capitão Norberto, a toda a nossa equipe de retaguarda e a você que esteve conosco. Você que bombou a hashtag Vôlei de Praia no Sport TV. Muito obrigado. Te vejo na próxima. Lembrando, em sexta-feira de semifinais da Superliga Feminina, 7 da noite, Osasco e Praia, e às 9h30, Minas e SESI Bauru. Valeu demais, ótima quinta-feira a todos. Sport TV, somos todos campeões.